Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Estou encantada com a casa. Eu vim aqui há alguns anos, quando estava construindo, e não podia imaginar que ia ficar essa beleza que eu estou vendo aqui, e também pela ambiência, que é algo assim que a gente percebe devido a estar muito difundida essa vibração de amor que aqui a gente sente na casa. Por isso eu me sinto muito feliz. E vamos falar de Jesus, porque não poderia ter nada melhor num momento como este. Esta frase tem de bom ânimo: eu venci o mundo. Nós vamos primeiro explicar o contexto da frase, o momento em que Jesus vai pronunciá-la, para nós termos uma noção, para termos uma ideia, porque na verdade é todo um conjunto de ensinamentos do Mestre, das suas últimas instruções. Essa frase está exatamente na parte final das instruções, começando ali pelo capítulo 13 de João e indo até o final do 16 com esta frase. E logo em seguida vem o capítulo 17, que é a oração que Jesus profere, antes de se entregar, de sair daquele recinto onde houve a última ceia e também a cerimônia do lava-pés, muito citada, conhecida, e depois ali, nessa hora, ele vai se entregar. Acontece que, conforme narra João, no capítulo 13, já na parte final, Jesus vai ter aquele gesto inusitado de tirar-se a sua veste, cingir-se com uma toalha, dizem alguns, ou com a própria veste, e pegando de uma bacia com água, ele vai se ajoelhar diante do discípulo que estava mais à ponta da mesa. E a partir daí ele vai lavando os pés de cada um deles. Quando chegou diante de Pedro, quando chegou diante de Pedro, sempre impetuoso, e vendo Jesus fazer aquele gesto assim tão surpreendente, ele não queria que Jesus se abaixasse ali e fizesse o mesmo que fez com os outros, lavando os pés. Mas Jesus vai ter uma frase muito interessante e profunda, como todas. Ele diz assim: se eu não lhe lavar os pés, não terás parte comigo. Ou seja, não terás sintonia, digamos assim, comigo. Pedro entende. E ele vai dizer assim: então, Senhor, não apenas os pés, mas as mãos e a cabeça. Aí ele já queria lavar, era muito, mais do que os outros. Mas Jesus disse que não precisava, só os pés já era o suficiente. E aí ele termina e volta para o seu lugar. Na sequência, ele vai começar a transmitir as últimas instruções. Os discípulos não sabiam, evidentemente, que eram as últimas e que ali seriam breves instantes finais. Judas já havia saído da sala. Quando Judas se retirou, os demais não acharam assim surpreendente, alguma coisa incomum, porque Judas era uma pessoa que, fazendo parte da equipe do Cristo, que fazia as compras de algumas provisões, alguma coisa, e entenderam que ele foi tomar uma providência qualquer. Mas Jesus sabia que o plano de Judas era chamar os soldados e entregá-lo aos soldados. Porém, não pelo sentido de que Jesus fosse sacrificado, que fosse condenado à morte, não era o pensamento dele. Ele imaginava que Jesus ia realizar um milagre, porque Jesus falava muito do reino de Deus, do reino dos céus, e aí é lógico que Judas imaginava que alguma coisa muito importante ainda iria acontecer. Jesus sabia o que ele estava fazendo lá fora. E ele vai começar dizendo assim, no final do capítulo 13, ele vai dizer assim: filhinhos, por um pouco ainda estarei convosco. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei.
E mais adiante, estou fazendo uma síntese, mas versículos 2 ou 3 mais adiante, ele vai dizer: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E na sequência nós vamos entrar no capítulo 14. Mas vejamos essa frase, que ela é muito importante, quando ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, ele estava se colocando como referencial de amor, mostrando aos discípulos que se amassem como o exemplo dele durante o tempo todo, amando a cada um, reconhecendo seus valores e suas dificuldades e distribuindo amor de uma forma igual para todos. É claro que eles não tinham ideia que Jesus estava se despedindo. E meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Essa frase é citada muito, não é? No nosso meio espírita, mas nem tanto vivenciada, e que precisamos refletir um pouco em torno disso. No capítulo 14, Jesus começa assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito: vou preparar-vos o lugar. Interessante que ali estava presente Tomé. Vamos pensar um pouco mais adiante. Tomé foi aquele, vamos lembrar, que quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, ele vai pedir que lhe mostrasse, se aquele vulto era mesmo do mestre, que mostrasse a marca dos cravos nas mãos. E Jesus vai aceitar. Ele não vai achar um absurdo nem coisa nenhuma, ele mostra realmente. E então ficou confirmado que aquele era Jesus. Porque Tomé era curioso. E foi bom, porque aí a lição fica para todos nós, o ensinamento, um momento tão importante. Voltando de novo lá para a última ceia, no momento em que Jesus fala: na casa do Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou lhe teria dito: vou preparar-vos o lugar. É claro que Tomé não podia deixar passar: Senhor, mas que lugar é este? Nós não sabemos para onde vais. Que lugar teria que perguntar? Porque foi bom. Ao perguntar, Jesus deu uma resposta que é muito citada no meio espírita: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se as perguntas muitas vezes motivam respostas importantíssimas, como foi nesse caso. Daí por diante, nós vamos encontrando ali no capítulo 14, Jesus falando mais algumas frases, mais alguns ensinamentos, e vamos chegar no versículo 15, no 14, no 15, no 16 e importantíssimos 17, quando Jesus faz a promessa do Consolador. E ele começa da seguinte maneira: se me amais, guardai os meus mandamentos. E ele vai em alguns momentos falar assim: se me amais. Naquela hora ele fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei e rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque está convosco. Então, Jesus estava dizendo naquele momento a respeito do Espírito de verdade. Isso é muito importante para nós, para o nosso meio espírita, para os estudos a respeito desse momento da promessa do Consolador. Depois no 26, logo na sequência, depois mais adiante no capítulo 15, Jesus vai voltar a mencionar a promessa do Consolador. O mestre, quando ele faz essa promessa, ele estava abrindo uma porta de esperança para as criaturas e para a humanidade, porque no momento em que ele se entregasse, e ele já previa isso, haveria uma dispersão dos discípulos, cada um ia correr para um lado, com receio também de serem levados à prisão. E, no caso, para que eles não ficassem depois assim, descoroçoados, desesperados, Jesus faz a promessa: mais tarde eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito de verdade. Muito bem. E acontece exatamente assim. Quando ele se entrega, os discípulos desapareceram, cada um correu para um lado. Só ficou um, João. João acompanhou até o fim.
Nessa altura, Jesus depois menciona, como eu disse, no capítulo 15, depois mais adiante ele vai falar de novo, até chegarmos no 16. O 16 é o final, no final do capítulo é que nós vamos encontrar essa frase, porque finalizando as instruções, Jesus vai dizer assim: digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já sabia que venceria o mundo que estava lá fora, que venceria tudo, ele já sabia disso. Mas observemos que ele fala assim: digo-vos estas coisas, ou seja, todas as instruções que ele ali estava terminando. Digo-vos essas coisas, ou seja, estou transmitindo essas instruções para que em mim, ou seja, nos meus ensinamentos encontreis a paz, para que em mim tenhais paz. No mundo, existem algumas traduções que colocam assim: só tereis aflições, mas aqui João Ferreira de Almeida, ele só coloca, ele não tem só, no mundo tereis aflições, mas isso é mais ou menos de acordo com as traduções. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos verificar que essa última frase do mestre é altamente confortadora, como vamos ver agora na nossa conversa dessa noite. Inicialmente, eu quero trazer aqui o momento em que os fariseus vão interrogar Jesus. Ultimamente, todas as minhas palestras, eu trago essa frase porque ela dá maior importância. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão veja aqui ou veja ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Os fariseus estavam esperando outra resposta, mas Jesus vai dizer de uma forma surpreendente: o reino não está aqui, não é localizado em lugar algum, o reino de Deus está dentro de cada um de vós. E eu sempre digo, os fariseus não devem ter gostado da resposta, devem ter ido embora, não entenderam nada, porque é claro, é uma resposta de altíssimo nível metafísico, que só muito depois, ele transcendente, eles poderiam entender. Isso está em Lucas 17, 20 e 21. Mas vamos agora fazer uma análise do momento em que o mestre fala essa frase: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem faz isso é Emmanuel. Vamos ver o que Emmanuel escreve a respeito da frase. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Ele vai falar das circunstâncias em que Jesus se encontrava. No conceito do mundo, ele era um vencido vulgar. Entraria em amarga solidão, incompreendido pelos homens. Sabia que os companheiros seriam dispersos. Falava da flagelação de que seria vítima, malquisto pela maioria, perseguido, traído. Envenenaram-lhe as intenções, perceberam o ódio de que se tornara objeto. Aqui ele já está mostrando como Jesus se apresentava ali para ele e como poderia até ser avaliado ou analisado a situação que ele vivenciava. Mas Emmanuel, dentro da sua sabedoria incomum, vai acrescentar ainda: reconhecia-se a poucos passos da morte, condenado sem culpa. Entretanto, ainda assim, ele dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na frase seguinte, Emmanuel está se dirigindo ao leitor: quando te encontres em crise, lembra-te do mestre. Subjugado, seria um conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de senhor da vitória. Vejamos que tudo o que aparentemente era fracasso, na realidade era vitória, era êxito. Na sequência final, Emmanuel diz assim: assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer o mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais
e melhor. Isso está num livro maravilhoso de Emmanuel, que faz parte, não é propriamente citado sempre como da coleção Fonte Viva, mas para mim faz parte, porque é de uma beleza tanto quanto os outros. Palavras de Vida Eterna, capítulo 36, intitulado Na Vitória Real. Vejam que aqui Emmanuel já está dizendo a respeito de um jogo de palavras, né? Que as circunstâncias do mestre dá o exemplo daqueles que são os verdadeiros vitoriosos do mundo, aparentemente fracassado, aparentemente às vezes empobrecido, aparentemente uma pessoa que não é nada aceita no meio que vive, entretanto depois de desencarnada, depois de muito tempo, talvez essa pessoa vai ser reconhecida no seu valor, isso ou aquilo. Portanto, ele, Jesus, estava vivendo exatamente isso em altíssima escala. E Emmanuel diz: todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual na Terra do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, para serem vencedores das coisas materiais, das coisas que representam o ter, mas sim para vencer o mundo, notadamente, não é? Ele diz, para vencer o mundo em si mesmos. Primeiramente, vencer em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Só Emmanuel mesmo para fazer uma interpretação assim tão espetacular, mostrando exatamente essa nossa condição, que muitas vezes o foco da pessoa é vencer no mundo. Poucos pensam em vencer o mundo, o que é muita coisa diferente, é muito diferente. E com isso, essa vitória real não acontece, porque há uma aparente vitória e, na verdade, representa um fracasso. Essa análise de Emmanuel nos chama a atenção para entendermos como devemos agir no mundo, o ser e o ter. A busca geral é o ter. E o ser fica muito protelado, fica muito esquecido e não se dá o valor que deveria, né? Mas nós vamos analisar também um pouquinho Dr. Bezerra de Menezes no livro Em Nome do Amor. Esse é um livro extraordinário da FEB, em que a primeira parte são entrevistas com Divaldo Franco e a segunda parte são as mensagens psicofônicas que Divaldo transmite do Espírito Bezerra de Menezes. Este é um grande momento de transição do mundo de provas e de expiações para o de regeneração. O Espiritismo veio para estes momentos, oferecendo os nobres instrumentos do amor, da concórdia, do perdão, da compaixão. Não é possível mais postergar o momento da iluminação da consciência. Aqui é interessante olharmos também que ele está chamando a atenção para esse momento de transição, de mundo de provas e de expiações para o de regeneração. Isso está sendo muito falado no nosso meio espírita. E os benfeitores têm trazido, os benfeitores espirituais, notícias de como que isso aconteceria, notadamente, especialmente, Manuel Filomeno de Miranda, naquele primeiro livro lançado em 2010, Transição Planetária. E depois ele vai lançar O Amanhecer de uma Nova Era, 2 anos depois, complementando e mostrando como aconteceria e como acontece, porque já está em curso, a transição do mundo de provas e expiações para o de regeneração. Primeiramente, é preciso entender o seguinte, que o nosso planeta, na categoria dos mundos, está como para o mundo de provas e de expiações. Abaixo desse mundo de provas e expiações, só os mundos primitivos. Quando nós pensamos um pouquinho a respeito disso, o que nós vamos ver? Que se o nosso mundo está logo acima do último, ele está então em penúltimo lugar. E não é uma boa posição, não é uma posição cômoda. O nosso planeta é um mundo que está em penúltimo lugar na categoria dos mundos. Agora, o que significa
a mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Como que isso pode ocorrer? No livro Transição Planetária, e também no outro seguinte, Amanhecer de uma Nova Era, Manuel Filomeno de Miranda está entrando em mais detalhes dos espíritos que virão para trazer uma condição melhor para o nosso planeta, espíritos que não devem nada ao planeta, que não estarão aqui pagando alguma coisa, mas sim contribuindo. E vem por dedicação, vem por amor, vem por esforço. E eles virão das Pleiades, que é da constelação do Touro, que fica a mais de 400 anos-luz da nossa galáxia. Esses espíritos eles estão vindo em grande número, é claro que vão dar um impulso. E todos nós sabemos, um impulso para o bem, um impulso para a concórdia, para a fraternidade, para corrigir muito dessas coisas que estão acontecendo no momento, muita violência, também muita dor, enfim, tudo isso que nós sabemos no panorama mundial. Mas é que eles estão chegando, alguns já estão encarnados, e já estão com as famílias, foram escolhidas famílias para que pudessem acolher esses espíritos, porque são muito inteligentes e muito evoluídos, e nós vamos ver isso. Aliás, as crianças que estão aí com 2, 3, 4 anos, são crianças de uma inteligência incomum. Desde o primeiro momento, elas mostram isso, que elas são muito inteligentes e que têm uma outra noção da vida. É uma coisa muito interessante. Quem tem criança pequena vai notar isso. Bem, essa mudança é sobretudo uma mudança de padrão vibratório. O planeta, de provas e expiações, o padrão vibratório é muito baixo. Mas, para passar para mundo de regeneração, a humanidade precisa subir de padrão vibratório. Como que isso acontece? Como que isso pode acontecer? E aí nós vamos entender que todas aquelas pessoas de bem, todas aquelas pessoas que já estão num nível ético de entendimento, num nível de uma mentalidade muito mais aberta, solidária, fraterna, já estão mudando o padrão vibratório. Porque os outros ainda estão num padrão muito inferior, numa frequência vibratória inferior. Por isso, eles irão para o mundo primitivo. É castigo divino? Deus está castigando? Por que eles vão para o mundo primitivo e não ficam aqui? Porque iriam trabalhar o nosso progresso. Aliás, o nosso, então eu já estou me incluindo. O progresso do nosso planeta, da nossa humanidade. Então, iriam trabalhar. Eles vão para o mundo que tem um padrão vibratório compatível com o deles. É por atração que eles vão. E padrão inferior, mundo inferior. É uma coisa lógica. Vão ficar lá eternamente? Ali é uma espécie de inferno? Não, não é nem uma espécie de inferno, nem é eternamente. Quando começarem a mostrar arrependimento, remorso, desejo de mudança, de melhorar, é claro que eles vão receber toda a ajuda para isso, até que possam ter condição de voltar para o nosso planeta. Porque já subiram também, melhoraram a frequência vibratória, já estão num padrão melhor, essa coisa toda, então podem voltar. Vejamos aí a misericórdia divina e também vejamos a diferença desses nossos irmãos que, nos outros ramos do cristianismo, que dizem que o inferno é eterno. E eles gostam de bater nessa tecla. Outro dia eu vi, no ano passado, um daqueles pastores mais conhecidos, dizendo o seguinte, que quando uma alma vai para o inferno, o que acontece? 1000 anos depois, ainda não chegou no fundo. 1 milhão de anos depois, ainda não chegou no fundo do inferno. Vocês acreditam? 1 bilhão, você acredita isso? 1 bilhão de anos depois, ainda não chegou no fundo. E por fim ele disse 1 trilhão de anos. Eu fiquei abismada. 1 trilhão de anos depois, eles ainda não caíram no fundo. Quem sabe não tem fundo, né? Então realmente não tem que ficar contando, porque não tem fundo. Eles caem até assim, e do lado de lá é o Japão, aquela outra parte do mundo, né? Porque falava assim que para ir para o Japão, aquelas brincadeiras, né? Tinha que ir para o outro lado do mundo, então caía lá, né? Muito bem, então essa noção do inferno eterno é uma das coisas ainda da infância da humanidade.
As criaturas ainda aceitando que Deus é tão cruel que Ele é capaz de criar seus filhos e depois saber que eles vão para o inferno, porque antecipadamente Deus já saberia que eles não teriam condições de ficar no reino dos céus e que iriam para o inferno. Esse Deus é cruel. Esse Deus criou os filhos para depois deixá-los no sofrimento eterno, o que é uma coisa terrível. E quando eu falo de inferno, eu gosto de contar aquele caso, acho que eu te contei aqui o ano passado, das duas mulheres católicas que foram assistir Nosso Lar. Alguns não devem ter ouvido, mas eu gosto de contar esse caso porque eu acho muito interessante. Duas senhoras assistiram o filme Nosso Lar. Foram assistir Nosso Lar, depois vieram conversar comigo, me encontraram, vieram conversar, eram só conhecidas assim de vista. E elas foram me procurar e falaram assim: Sueli, nós somos católicas, você sabe, né? Eu sabia. Então ela falou assim: mas mesmo assim, nós fomos assistir Nosso Lar, aquele filme, porque nós queríamos ver como os espíritas explicam que é o outro lado da vida. Aí eu perguntei: vocês gostaram? Ah, gostamos. Só não gostamos de uma coisa, não gostamos do umbral. Elas não gostaram do umbral. Umbral é uma coisa horrível, aquela lama, não é? Muitas almas lá na lama, o próprio André Luiz caiu de cara na lama, que coisa horrorosa. Aí eu falei assim: vocês são católicas, né? Somos. Acreditam no inferno? Acreditamos. E no inferno não é um fogaréu? Não é eterno? Então qual que é preferível? O fogaréu do inferno ou a lama fresquinha do umbral? Pronto, aí elas ficaram meio assim, né? E eu ainda brincando com elas falei assim: e aquela lama faz bem para a pele. Diz a moça, não tinha mais nada para falar, não sei como continuou, se mudaram de ideia, isso eu não sei. Mas na verdade, a ideia desse inferno eterno e de um Deus cruel, não é? Que não perdoa, que não abre uma porta para uma oportunidade para os seus filhos, é uma coisa horrível. E o Espiritismo veio trazendo para nós esses instrumentos, oferecendo amor, concórdia, perdão, compaixão. E depois o Dr. Bezerra diz que nós temos que aproveitar esse momento da iluminação da nossa consciência, que a doutrina espírita proporciona. E nós precisamos realmente abrir a nossa consciência, expandir o nosso pensamento. E isso, Joana fala, é uma mudança de mentalidade, que o Espiritismo trouxe até mesmo novas formas de pensamento e novas construções de pensamento. Mas Dr. Bezerra continua dizendo assim: a dor é colossal neste momento terrestre. Cabe a todos nós, aos espíritas encarnados e aos espíritos espíritas, a tarefa de ampliar as balizas do reino de Deus entre as criaturas da terra. Divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos ao nosso alcance é tarefa prioritária. Realmente, e nessa mensagem também, nesse livro, Em Nome do Amor, Dr. Bezerra fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que nós, antes de reencarnarmos para essa atual vida, que nós assinamos um documento, ele diz assim, no mundo espiritual, prometendo que nós íamos ser fiéis à doutrina e divulgadores da doutrina. Bom, ele falou isso, né? Então, naturalmente, nós temos lá nossa assinatura e vamos fazer valer, né? A dor é realmente colossal nesse momento, uma coisa terrível, quando nós vemos as guerras acontecendo, a violência graçando, de uma forma que de repente você nunca pensou que um ser humano fosse tratar outro ser humano daquela maneira, fosse fazer com outro ser humano aquela maldade, aquela crueldade que não tem nem nome, nem explicação, nem coisa nenhuma, é uma degradação mesmo que está acontecendo. E essa dor que está graçando por aí afora, é claro que ela nos alcança. Muitas vezes, quando vemos na TV as cenas de um homem-bomba que explodiu lá em algum lugar, alguma coisa que aconteceu, aí baixa um pouco a poeira, aquela coisa toda terrível da bomba, e de repente vem os familiares.
A fisionomia de dor que eles apresentam é uma coisa que faz a gente chorar. Só de olhar aquilo, aquela dor nos atinge, porque vibratoriamente nós estamos interconectados, a verdade é essa. É que nós já acostumamos, porque já pensou, se cada dor que aparece a gente chorar, nós vamos chorar o dia inteiro, sem parar o ano inteiro. Mas acontece que nós já temos condições de defesa vibratória para não sermos atingidos dessa maneira. Mas que realmente é uma dor que nos atinge, e isso é proveniente, às vezes, de uma sensibilidade que nós já alcançamos, ou por um momento que nós estamos ali acompanhando aquela cena, aquilo tudo. Mas é a interconexão que existe em todos nós, porque existe, vamos falar agora assim, existe uma teia cósmica na qual tudo e todos estão inseridos. E é nessa teia cósmica que as vibrações atingem a todos, as vibrações do universo, de tudo. Mas, como nós já temos as condições de não entrar dentro de um processo que poderia até nos matar, não é? Pela força incrível dessa teia vibratória universal, e nós conseguimos superar isso. Mas existe essa conexão, e cada vez mais nós estamos aprendendo isso, não é? Portanto, essa dor que está acontecendo, ela também vai impulsionar o ser humano de uma outra maneira, porque esses que sofrem tanto querem paz. Os que estão por perto também querem paz. Ninguém quer mais essas coisas, essa terrível guerra, violência, tudo isso. E essas pessoas estão vibrando agora para melhorar alguma coisa da vida. E aí a gente vê quanto que é difícil, muitas vezes, esses que vêm naquelas barcas, naquelas coisas, querendo ir para outro país, fugir da guerra, muitos naufragam, morrem todos ali, são maltratados. Deve ser uma coisa muito difícil. Você perder tudo. Você perdeu o seu país também, a sua identidade como cidadão ali do mundo, afinal, porque você vai para um lado ninguém quer, vai para o outro ninguém quer. Então alguns países aceitam, mas aí começa a grande dificuldade de manter tudo isso. Cabe a todos nós, os espíritas encarnados e os espíritos espíritas, a tarefa de ampliar as balizas do reino de Deus entre as criaturas da Terra. E aí depende muito, divulgar o espiritismo. Divulgar o espiritismo por todos os meios e modos dignos ao nosso alcance. A pessoa pode pensar assim, mas eu sou tão anônima, ninguém me conhece, vou divulgar o espiritismo como? No meio que você vive. Porque hoje em dia acontece uma tragédia, alguma coisa, as pessoas geralmente vêm perguntar aos espíritas, o que vocês espíritas acham? Mesmo que não fique, que diz que não, que não acredita, que não sei o quê, mas aquela ideia começa a fermentar ideias. E Jesus falou sobre isso, não é? Que nós temos que fermentar, usou o fermento numa das suas parábolas. Ele vai falar, isso está em Mateus, no capítulo 13 de Mateus. Ali nós vamos encontrar 7 parábolas. Todas as parábolas falam do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher coloca 3 medidas na farinha para levedar a massa. É uma pequena parábola, muito pequena, mas tem uma grandeza de ensinamento, porque Jesus está dizendo o que? Fermentar. O fermento é para fazer crescer. A mulher coloca 3 medidas na farinha para fermentar a massa, para fermentar ideias. E isso Jesus também depois vai falar no livro Boa Nova, quando Humberto de Campos narra o encontro dos 500 da Galileia com Jesus já ressuscitado. E ele vai dizer, vós sois os fermentadores, o fermento. E a partir daí nós vamos entender que cada um de nós é fermento. Cada um de nós é um pouco fermento onde a gente estiver.
Porque tudo que nós fizermos para aclarar a mente da criatura, que vem, nos pergunta alguma coisa, e aí você nota que aquela pessoa está tentando encontrar uma resposta, você pode fermentar uma ideia, você pode transmitir alguma coisa, e aí nós estamos ajudando. Nós estamos semeando ideias, e isso é muito importante para a divulgação, porque às vezes você não está num palco, você não está diante de uma multidão, você está diante de uma pessoa, mas se você ajudar aquela pessoa e aclarar as ideias dela, nós cumprimos um dever muito grande nessa hora, conseguimos. É o livro Em Nome do Amor. Mas Emmanuel diz assim: se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação no bem, acompanhando-lhe os passos. É o livro Fonte Viva, no capítulo 58. Se nós buscamos a sublimação com Cristo, e para sermos realmente discípulos dele, nós temos que entender a necessidade de conduzir a nossa cruz de testemunhos. Será que nós temos uma cruz? Cada um de nós tem uma cruz? Às vezes a gente não costuma falar assim, né? A minha cruz era muito antiga. Minha cruz é muito pesada, eu tenho uma cruz assim. Hoje a gente fala, eu tenho uma bagagem, não é? Eu tenho um acervo, eu tenho uma coisa. Podemos falar assim, a minha bagagem de vidas passadas é muito pesada, né? Mas aqui ficou muito bem, porque é Emmanuel que está dizendo, né? Conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação no bem. Tudo, meus irmãos, na doutrina espírita nos convoca a isso. Assimilar essa ideia do bem e realizar, procurando acompanhar, procurando viver os ensinamentos dele. Foi para isso que ele veio. E esses benfeitores nos estão trazendo o desdobramento de tudo isso. Vejamos ainda uma outra parte importante, é que nessa passagem aqui, nessa mensagem, eu trouxe a parte final da mensagem. Vejamos que Emmanuel, isso está no livro também Palavras de Vida Eterna, Emmanuel vai falar os padrões de Jesus, padrões vibratórios do Mestre. Metamorfose essencial para nós será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. Isto equivale a dizer que para renovarmos em verdade no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Esse é o propósito, né? Para melhorar o padrão vibratório. Jesus veio e trouxe os ensinamentos todos. Para passar de mundo de regeneração, tem que melhorar o padrão vibratório. Só vão ficar os que estiverem com esse padrão necessário para que o mundo seja diferente, um mundo regenerado do porvir. Por isso Jesus falou lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles herdarão a terra. São esses que vão ficar. Os mansos, os pacíficos, vão ficar na terra. Os demais não terão vez. E aí vai englobar essa gente toda, porque corrupção é muita violência, tem muito lugar para eles lá no mundo primitivo. O mundo primitivo está esperando uma grande massa de pessoas aqui do nosso planeta que vão para lá, que vai para lá. Então, é um grande número de pessoas. E a gente tem que ter cuidado, porque podemos, de repente, também resvalar um pouco, e aí nosso padrão vibratório pode nos instalar essa coisa. E aí o nosso propósito sempre é abrir a nossa mente, que a doutrina nos põe a pensar. Ela nos propõe isso. Vamos pensar, vamos entender o que é a doutrina, o que ela está trazendo, como nós podemos evoluir, qual é o processo evolutivo e como realizar isso. Lembrando que quando os fariseus perguntaram a Jesus: aonde está o reino? O reino está aqui, né? Ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós. E aí, esse aqui é o reino.
Quando nós mudamos tudo isso aqui, chegamos no padrão vibratório mais aproximado que conseguimos de Jesus, aí sim, nós já estamos com o reino, porque o reino está dentro de nós. Nós temos que entender que o reino é o amor divino. Quando Deus nos criou, Ele nos dotou de um dom. Nessa semana que eu estou aqui em viagem pelo Rio Grande do Sul, eu falei sobre esse tema que foi solicitado lá em Tramandaí, né? Acho que foi Tramandaí, bom, numa outra cidade. E o título é Desperte o dom de Deus que existe em ti. É uma frase de Paulo a Timóteo, na segunda epístola de Paulo para Timóteo. Timóteo, Paulo o adotou, entre aspas, como filho do coração. Quem narra isso é Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Nesse caso, nós temos um dom, todos nós. Essa frase sempre deve ser lembrada. Desperte o dom de Deus que existe em ti. E lembrar da samaritana, lá no capítulo 4 de João, a partir do versículo 5, quando Jesus vai para o poço de Jacó. E os discípulos tinham ido para a cidade comprar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. E Jesus ficou sozinho. E de propósito ele foi para aquele poço, porque ele sabia que a samaritana ia passar por ali. E ela passou. Ela foi lá buscar água, vinha com cântaro buscar água. Jesus já estava sentado ali. E ele vendo a mulher, ele vai pedir água. E ela se espanta. Como é que tu, sendo judeu, me pede água, a mim que sou samaritana? Porque eles eram mal vistos, não se davam. E Jesus vai responder, olha a resposta: se tu soubesses o dom de Deus, tu saberias quem lhe pede água, porque eu posso lhe dar a água viva. Muito bem, mas aí, se tu conhecesse o dom de Deus, a mesma coisa que Paulo fala na epístola, desperte o dom de Deus que existe em ti. E aí nós vamos entender qual é o dom. Poderíamos imaginar que seriam nossos atributos, potencialidades, essas coisas todas. Mas esse é de Deus. Ele nos dotou, logicamente, desses atributos todos. Mas acontece que esse dom divino em nós é o amor divino em nós. Esse amor com que nós somos dotados pelo Pai. Esse amor que existe em todas as criaturas, em estado latente, em germe, e que aos poucos vai começar a desabrochar lá no homem das cavernas. Depois vem vindo, e porque nós aprendemos primeiramente a amar aquele círculo familiar, aqueles que estão ligados a nós, biologicamente falando, ou espiritualmente que seja, nós vamos começar a aprender a amar ali. Porque é no pequeno que nós começamos para depois ampliar, para depois crescer, para depois tornar-se um amor universal, que aí nós vamos ser cidadãos do universo. E isso tudo é um crescimento, e nós temos esse dom. Os padrões do Cristo nós sabemos elevadíssimos, sabemos que precisamos atender os ensinamentos dele, buscando viver da melhor forma possível. Onde começamos também? Dentro de casa. Porque se nós não aprendemos a amar no ciclo pequeno, como vamos amar depois no maior? E muitas vezes é dificuldade, porque a família nem sempre é 100% sintonizada, afinizada, sempre tem um que destoa mais de um e tal. Eu falo sempre, o parente difícil, sempre tem, todo mundo tem um parente difícil, porque quem não tem pode esperar que vai chegar. Então parente difícil tem, e acontece, e ele fica olhando pra gente, e ele quer tomar conta, não é? Só dá trabalho, só dá confusão, mas nós que somos espíritas devemos fazer o quê? Tentar conquistar o parente difícil, tentar trabalhar aquilo para melhorar o relacionamento. Às vezes eu fico vendo certos filmes, né? Talvez acho que até eram mais antigos, esses que eu vou falar. Esses filmes que quando a família reúne, é só para brigar. Reúne a família naquele dia lá um dia grande lá dos Estados Unidos, que eles põem lá. Como é que chama aquele dia? Ação de Graças.
Dia de ação de graças. O dia de ação de graças para eles é uma coisa maravilhosa. Aí vem a família toda para brigar no dia de ação de graças. Pelo menos os filmes mostram muito isso, né? Brigam. Então, quer dizer, ali estão expandindo, né? Botando para fora alguma coisa que já existe. E com isso, nós deixamos de lado os ensinamentos de Jesus, esquecemos. Falamos muito, as pessoas falam muito que são cristãs. E Humberto Roder, um autor espiritualista, ele pergunta: hoje é muito difícil encontrar o Cristo do cristianismo. Porque quem segue o Cristo? Esse pessoal todo aí reza, fala que vão para a missa, vão para aqui, vão para ali, não é? E eles estão vivendo o Cristo. E é importante, quando nós vamos chegar nessa conclusão, não é? Pensar o Espiritismo e pensar como espírita. Porque o Espiritismo não é só para nós lermos, porque se ler já está até bom, mas também precisa estudar. Ler, reler, repensar, pensar muito, porque para nos impregnarmos interiormente de tudo aquilo que a doutrina nos ensina. Ela trouxe Jesus de volta, é a revivescência do cristianismo na sua pureza primitiva. Mas se nós não conhecemos o suficiente, se nós ficarmos só na superfície, o que é que acontece? Num momento difícil, nós não pensamos como espírita, porque ainda não trazemos em nós introjetada a doutrina, os ensinamentos. E aí fica difícil. E aí a pessoa fica procurando, de alguma maneira, entender, estudar, não é? Ou então age como qualquer um age, como a maioria age. Eu sinto muito uma separação conjugal. Quando duas pessoas vivem juntas, às vezes tem filho, às vezes não, mas aí se amam, uma coisa louca, né? E esses que estão na mídia falam assim: esse é o homem da minha vida, essa é a mulher da minha vida, mas só que dura, a vida deles é pequena, dura 1 ano, 2 anos, aí acaba a mulher da vida, o homem da vida dela e tal, e aí já vem outros, daí a pouco, então, aí fala que ama, não é? Mas não é amor, isso tudo é paixão. A doutrina nos ensina o que é o verdadeiro amor, e aí é difícil, porque o verdadeiro amor é assim: bom, se ele não é feliz comigo, que seja feliz então com outra pessoa, entendendo que libertou a criatura, mas continua amando, mas com esse amor que Jesus nos ensinou, que a doutrina ensina, porque fora isso é tudo paixão passageira. Depois, quando há uma separação, a pessoa fica com raiva daquele que ela amava tanto, daquela, joga os filhos uns contra os outros, e a situação é muito triste. E fica aquela coisa muito complicada. É preciso, portanto, pensar a doutrina, estudar, refletir, e aí conseguir, de alguma maneira, começar a viver um pouco da doutrina, para nosso crescimento, para nós mudarmos o nosso padrão vibratório, para termos menos crises, né, que às vezes a gente tem de repente. Isso tudo é pensar a doutrina e viver a doutrina espírita. Quando nós vemos os exemplos de Divaldo Franco, de Chico Xavier, há bem tempo, eu faço uma análise da mediunidade de Chico. Eu tive bastante convívio com o Chico, e então, bastante modo de dizer, né, algumas vezes, mas foi uma coisa assim, muito profunda, muito boa, muito bela, desde os anos 60. E então, Chico ficou em Pedro Leopoldo até 59. Em 59 ele foi para Uberaba, e aí eu fui lá para conhecê-lo. Mas quando eu estudo a história de Chico, da vida de Chico Xavier, especialmente da sua mediunidade, e estudando a de Divaldo Franco, são absolutamente iguais. Eles têm a mesma mediunidade. Então, todos os seus aspectos, a faculdade mediúnica de um e de outro é muito, muito, muito igual. Não é parecida não, é igual, no sentido de que todos são médios de efeitos físicos, todos têm dupla vista, todos têm, por exemplo, eles podem ter também
psicofonia, também psicografia inconsciente, porque a psicografia ela pode ser consciente e inconsciente, todos os dois têm a psicografia inconsciente, e se nós formos detalhando, todos os dois são psicômetras, que é uma faculdade muito rara, e aí nós vamos vendo que são missionários preparados para desdobrar a codificação, para nos deixar esses exemplos, porque cada um deles tem uma vivência exemplar e nos serve realmente de exemplo. Que possamos meditar nisso, porque hoje em dia falta tanto exemplo, né? Quando a gente pensa nos ídolos que os jovens e as crianças e os jovens hoje encontram, ou têm, ou cultivam, de uma pobreza que dá pena realmente, né? Música, tudo isso que hoje em dia eles cultivam tanto, fugiu do belo, fugiu das questões mais elevadas. Divaldo tem falado muito dessas músicas, por exemplo, eruditas, como as de Beethoven, que são músicas que, se a pessoa estiver sempre em contato com essas melodias, elas trazem curas, elas ajudam na cura, porque elas trazem vibrações harmoniosas. No meu livro, Nas Fronteiras da Nova Era, eu conto o caso da minha família, porque minha mãe, numa época que esteve muito doente, eu nessa época devia estar com 13, 14 anos, e ela ficou muito doente, e havia um médium muito dedicado, que ia aplicar passes na minha mãe. E o meu pai colocava naquelas eletrolas antigas, a gente chamava, que puxava assim, abria, né? Colocava aqueles discos enormes, né? Aquelas bolachonas grandes. E então, certa vez, o médium estava já de pé para aplicar o passe na minha mãe, que estava deitada, não podia se levantar. Nisso começou a tocar uma dessas músicas, era de Beethoven, acho que a Quinta Sinfonia, se não me engano. E ele parou, o médium. Parou já com o espírito mentor bem próximo a ele. E ficou parado, ouvindo a música, ouvindo. E depois o mentor falou que a melodia tinha cor, era toda colorida, uma coisa maravilhosa. Ele explicou isso. Eu coloquei isso no livro porque há pouco tempo cientistas provaram que a melodia pode ter cor, né? A música, né? Você sabe disso, né? Então, né, Nivaldo? Nivaldo conhece bem, e outros que já também têm essa oportunidade. E nós precisamos muito disso para poder conseguir algo mais belo, melhor. Nós caminhando agora para o final, Emmanuel diz assim: o Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. Isso é do livro A Caminho da Luz. Observemos que esse livro A Caminho da Luz, ele foi psicografado por Chico Xavier ainda na década de 30, pelos anos 38 e 39. E nesse caso, vejamos o que ele está dizendo. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século, era o século XX, no começo, neste século de declives da sua história. Emmanuel já estava falando que o século era um século de declive. Não era uma coisa em ascensão, não era uma coisa de progresso, porque só o Espiritismo pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. E como nós vemos as religiões realizando isso. A história das religiões é uma história sangrenta, é uma história de guerras, é uma história de preconceitos terríveis. E nós, espíritas, não podemos, nem devemos, nem queremos, de maneira alguma, ter preconceito.
nós temos que ter essa abertura mental. Segundo o espírito, e nós sabemos disso, mas há um espírito que milita, chamado, o nome dele, Militão Pacheco. Foi um médico homeopata, também lá nos anos 40, em São Paulo, e era espírita. E esse espírito Militão Pacheco vai transmitir algumas mensagens através de Chico Xavier, uma delas está no livro O Espírito da Verdade. E ele fala o seguinte, que nós já vivemos em todas as raças da humanidade. Nós já passamos por todas as raças, porque nós somos espíritos multimilenários. Nós não temos pouquinhas encarnações, não. Nós temos milhares, podemos dizer assim. Vamos dizer que se tivesse só centenas, já era muito. Agora, milhares, vão imaginando uma coisa dessa. Então, nós já passamos por todas as situações e as condições. Já vivemos em todas as raças, já fomos dos salões da nobreza e já vivemos na maior miséria. Já passamos por tudo isso, o ter, o ser, riqueza, pobreza, raças, tudo isso nós já fomos. Então por que nós vamos ter prevenção, preconceito, achar que há uma raça que é menor que a outra, que as pessoas não valem nada, esquecendo que ali está um espírito imortal, irmão nosso em humanidade, essas coisas todas. Só é a doutrina para falar uma coisa dessas. Então ela é avançada demais. A doutrina espírita, ela está na vanguarda do tempo, porque ela é muito avançada. Ela fala isso tudo, enquanto que as outras ainda estão no inferno eterno, ainda estão com preconceito contra aqueles que não pensam como eles, e falam em nome do Cristo, falam em nome de Jesus, e ainda estão na lei mosaica. Aqui Emmanuel está dizendo que o cristianismo, então, que a doutrina poderia trazer, então, vou voltar aqui para dizer, trazer então as condições, não é, de apontar ao homem os seus verdadeiros caminhos. Vejamos a sequência, ainda a caminho da luz. Ele vai dizer que a vitória da força é uma claridade de fogos de artifício, que brilha e acaba na mesma hora. Toda a realidade é do Espírito, e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Toda a realidade é do Espírito. Isso muda completamente o conceito da vida, a forma de encarar a vida. Quando nós temos a certeza, a noção, a percepção que estamos conscientes disso, que somos espíritos imortais, vai mudar muita coisa. Porque o corpo físico é só uma veste temporária que vai se deteriorando, mas o espírito resplende. Por isso é que o Humberto Roder diz assim, eu gosto muito de citar Humberto Roder, que é um autor espiritualista. Ele fala assim, até hoje ninguém morreu, nem lá aquele homem da caverna morreu. Porque, claro, o espírito não morreu, mas o corpo físico sim. Portanto, isso é uma visão diferente. Até hoje ninguém morreu, nem nossos parentes, nem nossos filhos, e nem nós mesmos vamos morrer também. E aí muda esse foco da morte, tragédia, dessas coisas. É claro que existem desencarnações trágicas, nós sabemos muitas delas, não é? Mas situações do passado, situações que precisam ser harmonizadas, só a misericórdia divina que sabe isso, né? Porque sabe o porquê, o motivo. Nós ficamos apenas tateando, tentando entender por que acontece isso, por que acontece aquilo. Às vezes as pessoas vêm perguntar. Outro dia me perguntaram, eu falei, minha filha, como é que eu posso saber isso? Eu vou ter que virar, primeiro quando eu for benfeitor espiritual, aí eu vou saber me te dar a resposta. Porque cada coisa que às vezes as pessoas, por que aconteceu isso, né? Por que não foi aquilo? Não, a gente não sabe. Nós sabemos teoricamente, pela teoria nós sabemos, mas para dizer o porquê exatamente nós não sabemos. E para finalizar, Emmanuel diz assim,
Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e redenção. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces, sempre lembrando que Deus é misericordioso e ama a todos nós, que Deus está presente. Uma das coisas que eu aprendi ultimamente, nesses 4 anos ou 5 anos para cá, é dizer toda manhã: Deus está presente quando eu acordo. Porque Deus está ali. Mais do que isso, Deus está em mim. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Aí Emmanuel diz assim: o Espírito traz em si o gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Pode abrir lá, Fonte Viva, capítulo 30, título Educa. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Pronto. Quando você sente isso, que você introjeta isso na sua vida, muda. Onde está Deus? Deus está em mim. Deus está em mim. Essa é uma visão, uma ideia avançada demais. Deus está em cada um de nós. É o dom de Deus em nós. E isso, quando a gente compreende, dá um salto na nossa vida. A noite não tarda. Ele está falando isso a caminho da luz, 1938 ou 39. Ele está falando que a noite não tarda. E sim, porque viriam as guerras, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, já estava até acontecendo, se não me engano, a primeira, né? A noite não tarda. E no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Não vamos nos esquecer disso, porque nós estamos vivendo na noite. A noite daquelas guerras, que a gente fala: acabou a guerra, agora nós estamos vendo uma noite nova, ou uma noite que não abriu ainda, que não raiou o dia. Por isso é que nas fronteiras da nova era, quando o dia começa a despontar. Então, quando ele diz aqui, a noite não tarda, no bojo de suas sombras compactas, não esqueçamos de Jesus, que será a claridade imortal da alvorada futura. Essa alvorada ainda está para chegar, né? Nós estamos abrindo, quem sabe, as condições no plano físico para que essa luz, essa alvorada aconteça, que seria o mundo de regeneração, que é o mundo de regeneração, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Nós agora vamos apresentar aqui um texto para nosso encerramento. Já vou colocar, tá? Diz que a música agora vem daí, né? Render graças. Render graças, no texto da Joana. Rende graças a Deus por todas as dádivas da vida, no mundo maravilhoso em que te encontras, onde trabalhas e progredes. Rende graças a Deus pelas dificuldades que defrontas, desafiando-te para o crescimento espiritual a que estás destinado. Rende graças a Deus pelas enfermidades que lapidam as tuas arestas morais, ensinando-te paciência e liberdade. Rende graças a Deus pela fé que te ilumina o caminho de ascensão, impossibilitando que as sombras dominantes constituam impedimento à tua marcha. Rende graças a Deus pelos amigos que são estímulo e amparo na senda iluminativa, mas também pelos adversários que se convertem em mestres rigorosos e fiscais severos,
auxiliando-te a errar menos. Rende graças a Deus por tudo quanto te acontece. Todavia, não te ouvides de agradecer o mal que não te alcançou e os dissabores que te não chegaram. Agradece sempre a Deus, no júbilo ou na prova, na paz ou na luta, na saúde ou na doença, na multidão ou na soledade. Agradece ao Pai Criador a dádiva da vida. Em qualquer circunstância, todos os dias, faze do reconhecimento o teu hino de louvor e de ação do bem, os motivos de tua existência, orando e rendendo graças a Deus, sem cessar e sem cansaço. Nesse momento, meus irmãos, eu mesmo estou rendendo graças a Deus e juntos, todos nós, vamos render graças ao Pai de bondade e de misericórdia, por termos a doutrina espírita na nossa vida, esse conhecimento, essa abertura mental, essa oportunidade para o nosso crescimento. Agradecer por essa casa, por outras casas espíritas, por todos aqueles que trabalham no bem. Vamos render graças. Vamos render graças pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos. Vamos render graças pela vida. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigada.